Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou fazer uma análise da vitória do Atlético sobre o Brusque 1-0, partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Então uma análise tática, uma análise técnica, o que foi esse jogo lá na cidade de Joinville. Logo depois da vinheta de abertura eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62. Com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Te convido a se inscrever, deixe o like aí para prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário. E se você quiser ajudar um pouco mais o projeto, temos aí o Clube de Membros, onde com R$ 4,99 por mês você colabora com o Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Atacarejo Embalagens, a sua melhor opção em embalagens na região da Rua 44. Na Atacarejo você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, etiquetas, tags, embalagens para empacotamento em geral. Atacarejo fica ali na Avenida Independência, quase esquina com a Rua 74, no centro de Goiânia. Telefone 98-200 2552. O Atlético venceu 1-0 o Brusque, gol do Luiz Fernando, 30 minutos do segundo tempo. Resultado satisfatório, né? O Atlético até agora nesse giro, que poderia ser desastroso, já que a equipe vinha de 3 derrotas no Brasileiro e saiu para fazer 3 jogos fora de casa, até agora o giro de 2 jogos, um contra o Internacional pelo Brasileiro e esse contra o Brusque, um giro positivo. O Atlético conseguiu resultados satisfatórios, que imagino eu tenham deixado a comissão técnica, a diretoria, o torcedor contente, não pelas representações, mas sim pelos resultados alcançados. Um empate contra o Internacional, uma vitória hoje diante da equipe do Brusque. Vamos trazer os dados do jogo, depois a gente entra na análise técnica e também na análise tática. Os números, os principais números da partida: posse de bola bem dividida, 50,6% para o Brusque, 49,4% para o Atlético. Finalizações, 11 do Brusque, 6 no gol, 15 do Atlético, 3 no gol. Precisão nos passes, 89% para o Brusque, 92% para o Atlético. Cruzamentos, 12 do Brusque, apenas 1 correto, 23 do Atlético, 5 corretos. O Atlético abusou desse tipo de jogada. Lançamentos, 35 do Brusque, 12 certos, 29 do Atlético, 14 certos. Desarmes, 7 do Brusque, 14 do Atlético, um número muito interessante de desarmes pela equipe rubro-negra. E os escanteios, 3 para o Atlético, aliás, 3 para o Brusque e 7 para o Atlético. Vamos conferir aqui os mapas de calor, né? Esse é o mapa do Brusque, uma posse de bola mais de intermediária a intermediária, né? Como podemos observar, o Brusque não conseguia ter posse de bola próxima à área do Atlético. Então era uma posse de bola ali na intermediária, em alguns momentos conseguia ser um pouco mais agudo e finalizar, mas basicamente a posse de bola do Brusque era essa posse de bola mais burocrática, né? Que não ofendia a equipe rubro-negra. A posse de bola do Atlético, com um desenho um pouco diferente, mas com uma ideia parecida. O Atlético usava muito os 2 corredores para carregar essa bola, para arrastar essa bola pelos lados, mas também jogava pouco próximo à área do Brusque. Praticamente não procurou as laterais das áreas, né? Então o Atlético ficava ali num corredor entre aquela paralela da grande área e o meio campo, né? Usava muito esses dois corredores, mas também sem agredir a equipe do Brusque, né? O Atlético finalizou apenas 3 vezes na direção do gol, para você ter ideia, né? Um número baixo, em se tratando de um jogo de time de Série A contra uma equipe da Série B. Olhando aqui agora o time do Atlético, né? A formação que foi para esse jogo: Ronaldo no gol, Tubarão, Adriano, Alex e o Guilherme Romão, o Baralhas, né, que saiu para a entrada do Haldney, o Rony, que saiu para a entrada do Lucas Cal, lá na frente o Shailon, que jogou aberto pelo lado direito, ele saiu, entrou o Gabriel Barros, o Danielzinho mais centralizado deu lugar ao Wagner Love no segundo tempo, Luiz Fernando, e lá na frente o Derek, que saiu no intervalo,
para a entrada do Emiliano Rodrigues. Aliás, o Derek não saiu no intervalo, ele saiu um pouco depois do intervalo, né? Quem saiu no intervalo foi o Baralhas e o Shailon, né? Dois jogadores destaques aí do Atlético no campeonato goiano. Tecnicamente, o Atlético fez um grande jogo? Não fez. O Atlético tinha uma estratégia de ser mais agressivo, de atacar o adversário, mas não conseguiu ser eficiente nessa estratégia. Uma estratégia diferente daquela do jogo contra o Internacional. Inclusive o técnico Jair Ventura monta um time diferente, né, com algumas modificações. Você tinha o Baralhas, estava retornando, você tinha o Danielzinho como novidade, o Derek como novidade. Então o Atlético que tinha a proposta de ser mais agressivo, mas não foi. O Atlético não conseguiu se impor, não conseguiu levar perigo constante ao gol do Brusque, poucas oportunidades criadas, mas venceu. E para o Atlético neste momento eu tenho que era mais importante vencer do que jogar bem. Por quê? Porque o Atlético precisa voltar a ter resultados. A Copa do Brasil é uma situação atípica, o Atlético está em vantagem, né? Joga o jogo da volta no dia 23, podendo empatar. Então é uma vantagem muito grande em se tratando da diferença técnica que há entre as equipes. No Brasileiro, o Atlético conseguiu pontuar pela primeira vez. Então o giro é um giro bom, é um giro positivo até este momento. Ainda resta um jogo que é contra o Juventude. Vamos ver se esse jogo vai acontecer, né? Um temporal, o clima muito complicado no Rio Grande do Sul, muitos temporais, vários jogos sendo adiados. Tomara, inclusive, que o clima não traga mais problemas para os gaúchos. Esse é o principal ponto, né? Mais importante que ter ou não ter o jogo é que as pessoas do Rio Grande do Sul não sofram, né? Não sejam mais castigadas ainda por essas questões climáticas lá em toda a região sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas o Atlético ainda tem mais esse jogo contra o Juventude para fechar esse giro. Fechar de maneira positiva ou de maneira regular, né? Vamos colocar assim, dependendo do resultado. No jogo, eu achei o Atlético um pouco arrastado, me pareceu até temer por algo ruim, né? O Brusque, a gente via momentos que o Brusque acreditava que podia vencer o Atlético, ele se atira para cima, ele cria coragem ali em meados do primeiro tempo, antes daquela parada técnica, né, que foi por volta ali dos 25, 28 minutos. O Brusque chegou a fazer o goleiro Ronaldo trabalhar por duas vezes. No segundo tempo, o Ronaldo voltou a trabalhar de novo. E um Atlético que agredia pouco, né? Teve uma finalização com perigo ali já mais para o fim do primeiro tempo. Aliás, do segundo tempo. Depois sai o gol do Luiz Fernando e já nos acréscimos o Atlético tem uma oportunidade claríssima para fazer o segundo gol, acaba desperdiçando. Mas foi um Atlético que agrediu em poucos momentos, né? E isso, sem dúvida, não é positivo, né? Não é positivo você não conseguir se impor tecnicamente diante de um adversário inferior. Mas, como eu citei, o Atlético precisava do resultado. O técnico Jair Ventura, até tratando de um jogo diferente daquele que teve contra o Inter, ele também mudou a postura. Ofensivamente, o Atlético continua atuando um 4-2-3-1, porém dessa vez com dois meias, né? Deixa eu pegar a prancheta aqui para a gente desenhar isso. Desenhar o Atlético aqui no 4-2-3-1, como que ele montou esse time. Era a mesma ideia do jogo contra o Inter, mas como é que ele trabalhou dessa vez, né? Aqui a primeira linha, os dois volantes à frente, aqui um tripé com o Luiz Fernando, o Shailon fazendo o lado de campo de novo e o Danielzinho mais centralizado, e aqui o Derek lá na frente. Isso no momento ofensivo. No momento defensivo, o Atlético também teve modificações para esse jogo. Contra o Inter, ele marcou num 4-1-4-1. Desenhar ele aqui para vocês. Um 4-1-4-1. Como que era? O Maguinho na direita. Ele tinha o Rony fazendo essa entrelinha entre as duas linhas, para tentar evitar que os meias do Inter jogassem aqui. O Luiz Fernando por dentro, o Shailon aqui por fora, o Haldney e de cá o Maguinho. E lá na frente, o Derek. No jogo de hoje, o que ele fez? Ele adianta o meia para fazer a saída de bola, no caso o Danielzinho fazendo a saída de bola junto com o Derek, o Luiz Fernando pelo lado e os dois volantes alinhados aqui por dentro com o Shailon pela direita. Então o Atlético saiu de um 4-1-4-1 para um 4-4-2 nesse jogo contra a equipe do
do Brusque, né? E mudanças que eu entendo como lógicas, né? O Atlético não conseguiu foi fazer a sua estratégia funcionar, mas a ideia era de agredir o Brusque, era de buscar o gol, era de buscar a vitória, coisa que o Atlético conseguiu, né? O Atlético não foi brilhante, mas foi letal, foi eficiente, né? E o Atlético precisava era voltar a ser eficiente, voltar a vencer, quebrar essa sequência negativa, e o resultado acabou sendo muito importante. Tecnicamente, gostei de poucos jogadores no Atlético. O Luiz Fernando, claro, autor do gol, conseguiu ser decisivo num momento difícil, o jogo já caminhando para a reta final, mas de um modo geral o Rony, né, eu acho que teve uma partida de razoável para boa, apesar de ter sido substituído. O Shailon discreto, o Gabriel Barros entrou no jogo também, foi discreto. O Danielzinho, que apareceu no time titular, teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, ele finaliza uma bola ali com perigo, mas de um modo geral também fez um jogo apagado. O Derek jogou bem abaixo, né, daquilo que foi contra o Inter, foi substituído pelo Emiliano. O Emiliano também não está conseguindo fazer uma grande sequência. Então o Atlético teve um desempenho apenas razoável, né? Vamos colocar assim. A dupla de defesa, especialmente o Alex, precisa aumentar o poder de concentração, errando em alguns momentos perigosos. Contra o Brusque, às vezes isso não te gera problemas, mas em jogos da Série a tendência é maior que você tenha problemas quando erra, né? Tem um lance lá no início do segundo tempo que ele erra duas vezes numa mesma jogada, e aí o jogador do Brusque, o Olávio, sai na cara do gol, né? Acabou desperdiçando. O Ronaldo teve que fazer uma boa defesa para evitar que o Brusque abrisse o placar naquele momento. Era o início do segundo tempo, e falha do Alex, né? Erra por cima, depois erra por baixo. É um jogador que vem errando bastante. Eu sei que muita gente no Atlético gosta do Alex, aposta no Alex, entende que ele é um cara que vai crescer muito. Isso pode acontecer, não estou aqui para duvidar disso, mas até agora a participação dele pós-campeonato goiano é uma participação frágil, é uma participação complicada, e o Alex precisa melhorar o seu rendimento, senão daqui a pouco vai perder a condição de titular. Ele contou muito com aquela participação ruim do Luiz Felipe no jogo contra o São Paulo, né? Porque aí o Luiz perdeu espaço ali, né? Vai demorar para aparecer no time novamente. Então o Alex acabou sendo salvo, mas é um jogador que precisa evoluir para jogar a Série A, né? Com o nível de atuação do Alex até agora, é preocupante a participação dele na Série A. Então era isso que eu queria trazer para vocês dessa vitória do Atlético, vitória importante, como eu citei. O resultado foi melhor do que o desempenho, mas neste momento o resultado era mais importante do que o desempenho. Aliás, será que tem momento que o desempenho é mais importante que o resultado? Isso é um debate para outros vídeos, para outros momentos aqui no Futebol 62. Deixa aí o like antes de você sair, se ainda não for inscrito, se inscreva. O Futebol 62, eu agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.